Olá, eu sou a Márcia Vasconcelos e nesse vídeo eu queria dividir um pouco com vocês a biografia do projeto Os Órgãos Falam. Bem, esse projeto, ainda que ele não tivesse claro na minha cabeça, nas minhas ações, ele sempre povoou o meu coração. Eu sou psicóloga clínica há 21 anos e escolhi uma abordagem que chama Gestalt, que trabalha o todo, o aqui e agora, a consciência. É uma abordagem bem mais sistêmica. Então, quando eu comecei a me apaixonar, né, a querer entender mais sobre a psicologia, eu sempre tinha esse comportamento de querer saber das pessoas, de querer saber um pouco mais, de observar, né? De ter essa curiosidade. E no meu bacharelado, junto com a minha amiga Carla, o nosso projeto era sobre inteligência nas escolas. Era na hora que estava explodindo, né? Em 97, a inteligência emocional do Daniel Goleman, que já era uma semente, um pouquinho disso, né? E ao longo do tempo, quando eu fui sabendo mais, aprofundando mais, tendo mais conhecimento, né? Eu fiz uma pós-graduação que o meu tema era sobre a psicossomática, que é essa mistura, né? Esse equilíbrio entre o corpo e a mente. Estão sempre assim. E eu olhava, né? Há 21 anos que eu sou psicóloga clínica, eu venho cada vez mais tendo a certeza de que, de alguma forma, não só o nosso corpo está falando, né? As nossas conexões mentais estão querendo colocar isso para fora, as nossas transmissões neurais, elas estão querendo colocar isso para fora. E elas vão se localizando em algum lugar do nosso corpo. Nós somos energia, né? Lá na nossa molécula tem o quê? Água e energia. Então os nossos órgãos, o tempo inteiro, eles são carregados nessas nossas intenções, nesses nossos sentimentos. Então eu tinha uma teoria em que eu achava que, de alguma forma, cada órgão estava querendo dizer alguma coisa. Eu entendia o impacto emocional que a psicossomática trazia, mas eu queria mais. Eu queria responder mais. Hoje tem muitos analgésicos, né? A gente toma remédio para as nossas dores físicas, mas existem dores que parece que nunca são curadas. E eu queria mais do que isso, eu queria dar consciência para as pessoas, eu queria que elas entendessem não só aquilo que eu via no consultório, mas que a partir do momento elas entendessem esse impacto das mágoas, das dores, das tristezas, da felicidade, das frustrações, como isso chegava até nós, como isso se instalava no nosso corpo e se tornava doença. Desde pequenininhos a gente vem tendo impactos e eu não entendia muito bem como é que era isso. Mas a minha intuição dizia que os órgãos queriam falar, né? Hoje eu entendo que aquilo que a boca não fala, os órgãos falam, né? É uma frase do Adalberto Barreto que ele diz isso, que quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos calam. E é isso que eu gostaria de poder proporcionar às pessoas. Daí, como eu sempre fui buscando em todas as áreas, né? Eu fiz psicologia infantil, familiar, orientação vocacional, psicodiagnóstico, me tornei master coach, analista de perfil comportamental e cada vez essa inquietação ela estava maior. Mas eu me interessava tanto pelo comportamento humano que eu não conseguia definir o que de fato eu queria. Uma hora eu queria também trabalhar nas escolas, ajudando as crianças para fazer essa formação. Uma hora eu queria falar daquilo que o meu coração estava inquietando, mas precisava ter uma identidade, precisava ter um direcionamento, precisava ter uma constância para poder exponenciar mais, não só para mim, mas para as pessoas, né? Quem sabe um dia para os meus colegas de profissão. E aí eu fiz uma ligação, né? Fiz uma mensagem para o Ricardo Cantini, que é uma pessoa que eu admiro demais.
a formação dele, né, como neurocoach, ele fez a formação como neuropedagogo, e aí, como coach, como analista de perfil comportamental, e a leveza dele, ao mesmo tempo a consistência, o foco, isso me fez pedir para ele que fosse meu mentor. E na nossa mentoria, né, no processo de mentoria, tantas coisas vieram pipocando, tantas informações, tantas visões extraordinárias do futuro, que nasceu o curso Os Órgãos Falam. O Ricardo também, acho que ele é um grande incentivador, ele é um grande admirador desse processo, porque ele também viu, ele também deslumbrou a importância, né? Nós trocávamos em exemplos, nós trocávamos em vivências e nós víamos que nós também fazíamos parte disso e que se funcionava para nós e se nós conseguíamos nos empolgar tanto, por que não contribuir? Por que não dividir isso? Eu perguntava como é que a gente vai organizar isso. Será que é uma inteligência essa? Uma nova inteligência que a gente precisa aprender, que é a inteligência corporal? Mas então a gente vai começar a trabalhar organizando quais são nossas dores. Nós temos dores. E aí surgiu o curso Fraturas Emocionais. E cada vez que a gente estudava, mais a gente via que tinha uma interface com outras teorias que já existem há um tempo. E aí veio feridas emocionais, que é complementar. E dentro das feridas emocionais, a rejeição, que é uma das feridas talvez mais profundas. E aí, como todas as nossas fraturas emocionais criam doenças físicas, nós organizamos o curso Os Órgãos Falam. Um grande projeto que nós estamos encantados, que nós estamos agora exultantes para querer compartilhar e a dividir esse conhecimento, levando de uma forma acessível, né, às pessoas que se interessem, as que precisam e que possam sempre passar adiante. Eu acho que a gente tem esse projeto de crescer e contribuir, de crescer e fazer a diferença, de impactar as pessoas. Então, o meu coração está falando, mas agora ele está falando de um jeito alegre, né? Foi preciso que na minha especialização, que o meu tema era esse, né? Da psicossomática em relação às dores, e eu não era um objeto de estudo. Eu não era, porque eu não tinha tantas dores. Até que eu comecei a ter miomas, os meus miomas começaram a falar, porque ainda que eu fosse terapeutizada, que eu tivesse consciência do meu processo, muitas dores estavam ali guardadas e esse órgão queria falar. E eu tive que perder o meu útero, né? Fazer algumas cirurgias para poder entender que a gente precisa cuidar da gente e às vezes cuidar da gente mais profundamente. E esse é o convite que nós queremos fazer. Os nossos acessos para que esse curso comece é sempre Os Órgãos Falam. Então, os órgãos falam no Instagram, os órgãos falam no Facebook e basta colocar Os Órgãos Falam. Pense nisso e desperte a cura que talvez você precise. E a gente não está falando dessa cura simplesmente, né, de sintomas. A gente está falando de muito dessas dores que estão adormecidas e que elas falam em forma de doença. E essas doenças, assim como também os sintomas, eles querem comunicar o que eles estão vivendo, passando, eles querem mudar. E essa é a forma que o nosso corpo encontrou para poder expressar, né, as dores, as feridas, as agruras, né, e como ele foi absorvendo. Então, pense aí nos Órgãos Falam e seja muito bem-vindo a esse grande projeto que eu tenho certeza que fez a diferença na nossa vida e também fará a diferença na sua. Um beijo e até breve. Te espero já já.